Vamos entender realmente como essa tal de válvula adicionadora de ar funciona. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre essa pecinha aqui, a famosa válvula adicionadora de ar da fase fria. Um nome comprido, né? Para uma válvula que a única função dela é manter o motor acelerado durante a fase fria. Durante o período que o motor está frio, essa válvula aqui mantém o motor levemente acelerado e ela vai se fechando gradualmente à medida que o motor aquece e que a própria válvula aquece. Eu vou explicar para vocês em detalhes o funcionamento dessa válvula, como ela atua, e também a gente vai dar uma olhadinha por dentro para ver como essa válvula aqui funciona na prática. E claro, eu fiz uma ilustração para representar melhor o funcionamento da válvula no carro, então vamos ver. É um desenho bem simples, pessoal, mas eu quero representar aqui para vocês o corpo de borboleta, o coletor de admissão, a válvula adicionadora de ar, as duas mangueiras que conectam a válvula adicionadora de ar antes da borboleta e depois da borboleta, que normalmente é no coletor. Quando o motor está frio, a válvula adicionadora de ar está com a palheta quase que totalmente aberta. Então nesse momento, se você der partida, uma parte do ar é desviado antes da borboleta, passa pela válvula adicionadora de ar e vai direto para o coletor de admissão. Isso faz com que a marcha lenta fique mais alta, porque quanto mais ar o motor ingere, mais rotação ele tem, se tem combustível. No caso, a injeção eletrônica vai compensar a quantidade de combustível lendo a quantidade de ar, então essa porção a mais de ar vai fazer com que a marcha lenta fique mais alta. À medida que essa válvula vai aquecendo pela resistência elétrica interna própria dela e também pelo calor do motor, essa palheta da válvula começa a se fechar e aí a gente tem uma redução do fluxo de ar, a marcha lenta começa a descer, até que atingindo uma certa temperatura a palheta vai fechar completamente e aí você não tem mais essa passagem de ar pela válvula adicionadora e sim só pelo bypass do parafuso de ajuste da marcha lenta, e é quando você vai ter a marcha lenta final com o motor completamente aquecido. E por fim, é claro que se a gente movimentar propriamente o acelerador, a borboleta vai abrir e aí sim o carro vai acelerar livremente. Mas não vem muito ao caso da válvula adicionadora de ar. Pessoal, o que vocês têm que entender é que essa válvula aqui é uma espécie de um atuador de marcha lenta bem simples, bem rudimentar, que não é controlado eletronicamente, ou seja, o módulo não fica verificando a rotação, não fica verificando a marcha lenta abrindo e fechando essa válvula. Essa válvula simplesmente trabalha por temperatura. É um sistema bastante rudimentar, bastante simples, porém muito eficiente, tão eficiente que quando eu instalo injeção programável dessas mais simples, que não tem controle de marcha lenta, ou quando tem um controle pífio, ridículo, por ponto, eu sempre deixo essa válvula, porque ela vai manter a marcha lenta mais alta, numa condição bacana, e vai descer a marcha lenta à medida que vai aquecendo de forma gradual. Então toda vez que eu instalo uma injeção programável que não tem um controle de marcha lenta eficiente, eu sempre deixo isso aqui, porque por mais moderna que possam ser essas injeções, ou pelo menos dizem que são essas injeções programáveis mais simples, elas não têm um simples controle de marcha lenta eficiente que uma válvula dessa aqui antigona consegue proporcionar. Mas enfim, vamos ver o que tem dentro dessa válvula aqui e os defeitos dela. Vamos entender realmente como essa tal de válvula adicionadora de ar funciona. Essa válvula aqui, pessoal, acabei de consertar. A palheta interna dela estava quebrada e a resistência elétrica estava quebrada também. Vamos por partes que vocês vão entender como ela funciona e o que eu fiz aqui para consertar. Antes de mais nada, essa válvula ela tem essa tampa da frente aqui prensada por essa aba. E esse material aqui, que acho que é Zamac, antimônio, ou sei lá, alguma liga muito parecida com isso é muito quebradiço. Então na hora de você desentortar essa aba para conseguir tirar essa parte frontal, costuma quebrar. No caso, essa daqui alguém já tinha tentado abrir, então já tinha quebrado um cantinho e eu tive que tomar mais cuidado ainda para que não quebrasse o restante. Mas enfim, eu consegui abrir. Eu vou tirar a tampinha aqui para vocês verem dentro. Essa palheta aqui foi a palheta que eu refiz. Eu fiz uma de alumínio. Essa palheta aqui eu fiz à mão mesmo. E ela é uma réplica da palheta original, que é essa preta que eu estou colocando por cima para vocês verem. A palhetinha aqui original, ela quebrou nessa parte, que aqui só tinha um furinho. Como vocês podem ver que quebrou aqui, é onde fica o eixo, onde fica esse eixinho aqui, ó. Então ela quebrou aqui e ela quebrou essa pontinha
vocês podem ver que eu coloquei cola aqui. Coloquei no lugar aqui com cola só para mostrar para vocês mesmo. Muitas vezes ela quebra aqui também no encaixe da mola, às vezes ela quebra toda. É questão da idade, né? Chega num momento que não resiste mais por conta de óleo e tudo mais. Mas enfim, eu fiz essa palheta aí. Dentro dessa válvula existe uma resistência elétrica que, quando você liga a chave, durante todo o funcionamento do carro, essa resistência aquece essa parte aqui interna, e essa válvula também recebe calor do motor, e essa haste que vocês estão vendo aqui, com o calor ela vai se movimentando para cá. Então, quanto mais quente a válvula fica, seja pelo aquecimento elétrico ou pelo calor do motor, ela vai flexionando para cá até fechar desse jeito. Então vocês já devem imaginar que, como a válvula está fria agora, está gelada, a marcha lenta ficaria mais alta à medida que a gente vai aquecendo. Essa haste vai flexionando para cá e vai fechando a palheta para descer a marcha lenta. Certo, pessoal? O funcionamento é bem simples, é bem básico, mas eu vou ligar aqui para vocês, vou apoiar a válvula de uma certa maneira aqui, vou ligar e vamos deixar aí no vídeo rolando a válvula fechando com a conexão elétrica. Eu vou ligar a válvula, lembrando que no carro, por conta do aquecimento do motor também, aquecendo a válvula, por isso que é importante ela estar presa no motor, ela vai se fechar um pouco mais rápido que isso. Eu vou acelerar o vídeo, senão vai ficar muito chato de vocês acompanharem o fechamento da válvula, porque daí demora bastante tempo, né? Bom, pessoal, deu para perceber que vai se fechando, falta uma coisinha de nada para ela fechar aqui totalmente, mas com o calor do motor ela se fecha mais rápido e encosta aí no final do curso. E agora, de forma mais rápida, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é limpa contato, então ele vai dar uma esfriada na válvula. Deixa eu aproximar aqui para poder espirrar no lugar certo. Vocês vão ver que ela vai abrir rápido assim que eu esfriar ela. Ó. Inclusive vocês podem perceber que, como eu gelei bastante, ela abriu bem mais do que ela estava na temperatura ambiente aqui, que hoje deve estar em torno de uns 25 graus. Então vocês podem perceber que gelando ela abriu mais. Tem uma embaçada aí na lente. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, deixa eu desconectar tudo e vamos levantar a câmera, é o seguinte: existe uma estrutura aqui dentro e vocês podem perceber que faz com que a válvula abra mais ou menos. É uma regulagem que é nesse parafusinho aqui, com essa porca. Eu deixei solto exatamente para mostrar. Espera aí, deixa eu afastar esse celular. Agora ficou melhor. É esse ajuste aqui. Então, se você mover isso daqui para cima, já está para cima. Se você mover aqui para esse sentido, a válvula abre mais quando está frio. E se mover para baixo aqui, ela abre menos, tá? Eu não recomendo deixar no máximo, porque se você... Peraí que a porquinha girou, apertou. Se você deixar no máximo aqui, ela fica muito aberta, o carro fica muito acelerado. Como esse tipo de válvula aqui, não só a válvula, como a injeção Getronic era usada desde os motores pequenos, menores do que os nossos, motores aí 1.2, 1.4, 5, 6, enfim, motores de praticamente 1 litro, na época até uns V8 de 5, 6 litros. Então acredito eu que a válvula é feita realmente para, na abertura máxima aqui, dar conta de uma marcha lenta de um V8 aí de 5 litros, por exemplo, ou até V12, como foi o caso. Tem, eu não lembro se é Jaguar, ou se é próprio Lamborghini, eu não lembro, mas tem um desses carros aí também que usava Getronic, vários deles na verdade usavam Getronic e usavam essa mesma válvula. Então provavelmente é para dar conta
de um bichão desse daí que consome muito mais ar na marcha lenta. Então é legal você saber também que existe essa regulagem. Mover por aqui é mais fácil, mas na prática você vai ter que soltar essa porquinha aqui e levantar esse parafusinho ou abaixar para regular o quanto ele fica mais acelerado a frio. Então se de repente a sua válvula está funcionando bem, você olhou ali, ela tem uma certa abertura, mas está pouquinho, desse jeito assim, de repente ela está bem pouquinho a abertura, que dá para ver aqui pela tampinha, dá para ver aqui pela tampinha o buraquinho lá dentro. De repente o buraquinho aqui tá bastante fechado, aí você pode ajustar aqui e deixar mais aberto, você vai perceber que vai ficar mais aberto. Só tomar cuidado para não deixar acelerado demais. Bom, isso daí, pessoal. Eu recupero essas válvulas. No caso, essa aqui, como eu falei para vocês, eu recuperei tanto a resistência elétrica dela quanto a palheta. Mas às vezes acontece também até de perder a molinha. Nossa, a lente aqui ficou embaçada depois da brincadeira aí com o spray. Mas acontece de perder a molinha, de perder o pininho. Então, muitas vezes a gente tem que refazer essas peças. Pessoal, eu estava editando o vídeo e acabei lembrando que eu tinha esquecido de falar sobre os principais defeitos dessa válvula, e isso é muito importante. Bom, defeito principal: você liga o carro frio, a marcha lenta fica bastante baixa, enquanto ele não atinge a temperatura de trabalho, que ele não chega lá quase no meio, bem próximo ou até no meio, ele não para de tremer e a marcha lenta fica realmente bem baixa. A gente está falando aí de coisa de 700 RPM, 600 RPM, realmente a marcha lenta fica bastante baixa à medida que o motor vai aquecendo, a marcha lenta vai subindo. Isso normalmente, né, nem sempre, precisa dar uma investigada, mas normalmente é causado pelo defeito dessa válvulazinha aqui, porque ela não está abrindo, ela está travada, ou está quebrada, ou está queimada, alguma coisa está acontecendo. Normalmente quando a válvula está travada, a marcha lenta fica baixa na fase fria, enquanto o motor não aquece, a marcha lenta não fica legal. Outro defeito que acontece bastante, pessoal: a palheta quebra. Então um defeito é a marcha lenta ficar bastante alta, mesmo na fase fria a marcha lenta fica alta, depois na fase quente, depois na fase quente fica mais alta ainda. E tem um outro defeito que acontece quando quebra a mola da válvula, quebra aquela molinha que quebra aquela molinha que segura a palheta lá dentro, e aí a palheta fica solta. Então você está andando com o carro, de repente você para, a marcha lenta está alta, aí você anda mais um pouco, a marcha lenta fica baixa, às vezes fica baixa até demais, porque varia muito com a regulagem do carro. Muitas vezes esses carros estão compensando marcha lenta por uma outra regulagem e tal. Pessoal, tem uma infinidade de itens em volta ali que podem influenciar no funcionamento e às vezes altera um pouco a característica dos sintomas, dos defeitos mesmo. Mas se o carro estiver todo legal e de repente você liga o carro, tá andando com ele, parou, a marcha lenta fica alta, aí você dá uma acelerada, a marcha lenta desce, aí você dá uma acelerada, a marcha lenta fica alta de novo. Você passa por umas ondulações, os buracos, valeta, lombada, uma coisa assim, a marcha lenta pode ficar alta ou pode descer de novo. Ela fica dando umas variadas loucas. Pode ser defeito da válvula adicionadora de ar. Claro, pode ser um cabo de acelerador enroscando, pode ser alguma coisa nesse sentido quando existem essas variações, ou até regulagem de avanço e tal. Mas normalmente esse tipo de defeito é válvula adicionadora de ar. Para saber se você está com a válvula com defeito, é relativamente simples. Se você balançar ela, sacudiu assim, ela fez barulho, significa que ou a mola dentro ou a palheta está quebrada, alguma coisa aconteceu. Ela não pode fazer nenhum tipo de barulho. Se você olhar aqui, ela estiver totalmente aberta ou totalmente fechada na temperatura ambiente, também está errado. Se você olhar por dentro aqui pelo buraco, você tem que ver ela entreaberta na temperatura ambiente, tá? Tem que estar um pouquinho só aberta, nada demais. Normalmente quando você faz assim, ó, você bate ela de um lado, a palheta abre totalmente. Você bate ela do outro, a palheta fecha, ela está quebrada. Pode ser que a palheta nem se movimente batendo, mas eu não recomendo vocês colocarem uma chave aqui dentro e movimentarem a palheta, porque como vocês viram, a palheta original é de fibra e só de você colocar a chave e forçar pode acontecer da palheta quebrar. Essa palheta, como vocês viram, tem uma mola, então seria natural você colocar uma chavezinha ali dentro e movimentar a palheta e perceber se ela está indo e voltando com o efeito da mola. Mas
Mas lembrando, pessoal, isso pode quebrar a palheta, então não é muito recomendado. Também é interessante verificar a resistência aqui, que deve estar em torno de 50 e 60 ohms, para saber se a resistência elétrica aqui dentro queimou. Mas em geral, quando tem essas variações de marcha lenta que eu estava falando para vocês, é porque a palheta está solta, porque ela quebrou, a mola quebrou, alguma coisa aconteceu. Esses são os dois principais defeitos dessa válvula. Ela pode fazer com que o motor fique acelerado o tempo todo, e aí você liga o carro, ele já fica acelerado. À medida que ele esquenta, ele fica mais ainda, porque ela travou aberta. Ela pode travar na condição de aberta e depois não se fechar mais mesmo batendo. Então, pessoal, esses são os defeitos da válvula. Qualquer coisa vocês podem me mandar que eu recupero. E eu queria agradecer muito o pessoal que está aí acompanhando, comentando. Isso ajuda bastante, pessoal. Muito obrigado. Valeu!